Olá, meu nome é Joana e irei falar um pouco sobre os conceitos do Estado laico. Estado laico é considerado quando promove oficialmente a separação entre Estado e religião. A partir da ideia de laicidade, o Estado não permitiria a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiaria uma ou algumas religiões sobre os demais. O Estado laico trata todos os seus cidadãos igualmente, independente de sua escolha religiosa, e não deve de preferência de indivíduos de cerca de religião. O Estado também deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão, evitando que grupos religiosos exerçam interferências em questões políticas. Por outro lado, isso não significa dizer que o Estado é ateu ou agnóstico. A descrença religiosa é tratada da mesma forma que os diversos tipos de crenças. Eu sou a Beatriz e vamos falar sobre o princípio do Estado laico na Constituição de 1988. A Constituição Federal de 1988, mesmo assim declara expressamente, consagrou a laicidade do Estado brasileiro, permite a liberdade de crença e descrença e a prática de quaisquer religiões. Laico é o caráter de naturalidade religiosa do Estado, para que não haja privilégio a nenhuma religião em particular. A efetivação do princípio da laicidade é um processo democrático que está em processo de construção e amadurecimento, com o objetivo de esclarecer o conceito de laicidade. Este trabalho precisa partir da dominação que os Estados recebem acerca de suas relações com as religiões, para então caracterizar o Brasil e entender o caminho percorrido para ser considerado um país laico e não ateu ou religioso. O próprio preâmbulo atual da Constituição Federal, embora não tenha força normativa, traz o reconhecimento estatal da existência de Deus como a maioria dos estados mundiais. O Brasil não quer que a política e a religião se confundam, nem que as decisões políticas, jurídicas e administrativas estejam atreladas a uma religião oficial, mas destaca-se como conclusão a abertura constitucional para que haja colaboração recíproca, Estado e igrejas, nas ações de interesse comum. Meu nome é Ingrid e eu vou falar um pouco sobre alguns pontos do Estado laico. A liberdade de religião é também assegurada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução nº 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, assinada pelo Brasil na mesma data, e ilustramos alguns pontos. O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem da liberdade da palavra, de crença e da liberdade de viverem alvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem em comum. O Estado laico e o Estado ateu. É importante ressaltar que o conceito de Estado laico não deve ser confundido com o Estado ateu, tendo em vista que o ateísmo e demais manifestações de não crença também se incluem no direito à liberdade religiosa. No conceito de liberdade religiosa, inclui-se a liberdade de ter uma crença e de não ter uma crença. Assim sendo, confundir Estado laico com o Estado ateu é privilegiar essa crença em detrimento das demais. E a respeito dessa relação de um Estado com as religiões nele existentes, ele pode ser categorizado em duas classificações distintas: Estado laico e o Estado religioso. O Estado laico é aquele que prevê a neutralidade em matéria confessional, não adotando nenhuma religião como oficial e mantendo equidistância entre os cultos. É conhecido também como Estado secular. Em alguns estados laicos, há incentivo à religiosidade e à tolerância entre os credos, enquanto outros chegam a criar leis e mecanismos para dificultar a manifestação religiosa em público.
Já o Estado religioso é aquele em que a religião interfere em alguma medida na administração, legislação ou gestão pública, e é também chamado de Estado confessional. Na atualidade está presente em especial no mundo islâmico, mas pode ser identificado também na África e na Ásia. E tendo como características do Estado laico, a princípio, todas as crenças são respeitadas, não há perseguição religiosa. Em alguns países laicos, o governo cria normas para dificultar manifestações religiosas em público. E o Brasil é um país com Estado laico, pois em nossa Constituição há um artigo que garante liberdade de culto religioso. Há também em nosso país a separação entre Estado e Igreja. Meu nome é Maísa e eu vou falar sobre sistemas de relação do Estado e das religiões. O Estado laico é aquele que não adota uma religião como oficial e permite a liberdade de crença, descrença e quaisquer religiões, com direitos iguais para todas, mas elas não podem influir nos rumos políticos e jurídicos da nação. É o rege a Constituição Federal do Brasil de 1988, no artigo 19, vedando as relações de dependência ou aliança com quaisquer religiões. A maioria dos estados pode ser considerada laica. O Estado ateu é aquele que nega a existência de Deus e não aceita que seus cidadãos manifestem publicamente suas crenças religiosas. Trata-se assim, como no Estado teocrático, de totalitarismo. Exemplo de Estado ateu foi a União Soviética. Dessa forma, entende-se que laicidade é a doutrina que identifica a separação entre Estado e religião, de forma que não haja confusão entre o Estado e uma instituição religiosa, e não permite que o Estado seja influenciado por uma religião determinada. Vale destacar que o Estado laico não é o Estado ateu, pois permite que os cidadãos possam manifestar sua crença, como também sua descrença. A laicidade do Estado brasileiro. O Brasil tornou-se um Estado laico com o Decreto número 119-A, de 7 de janeiro de 1890, de autoria de Rui Barbosa. Antes, porém, havia liberdade de crença, mas não a liberdade de culto. Com este decreto, houve no Brasil a separação Estado e Igreja, permitindo a ampliação da liberdade religiosa, e o Brasil deixou de ser um Estado confessional e de ter uma religião oficial. A consolidação do princípio de laicidade acompanhou a evolução histórica dos direitos humanos, desde a abrangência de seu conteúdo até uma necessidade que o Estado tem de agir para a sua concretização. Pela análise de Gilberto Tajan, 2017, assim como os direitos humanos foram marcados por momentos que reconhecem certas dimensões, a laicidade tem suas fases, determinadas por momentos históricos. Inicialmente estava relacionado com a liberdade que surge com o discurso liberal de cidadania, expresso nas primeiras declarações de direito. Posteriormente, a laicidade passa a incorporar a ideia de igualdade entre os cidadãos, para que, enfim, se inserisse na concepção democrática do Estado moderno. O nome é Bárbara. Vim apresentar a laicidade presente no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição de 1988. O artigo 19 da Constituição Federal de 1988 consagra a laicidade do Brasil, estabelecendo que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas subversivos, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes, relações de dependência ou aliança, reservada na forma da lei, a colaboração de interesse público, criar distinções entre brasileiros ou preferenciais entre si. Para a melhor compreensão deste artigo é necessário buscar o significado das palavras aliança e dependência por aliança entende uma união de esforços para chegar a uma finalidade específica. Por dependência se entende a situação de sujeição de uma pessoa a outra.